Então, continuando aqui nossa explicação do EKF, agora a gente tem que falar, né, como que a gente consegue compatibilizar esses modelos não lineares com o filtro de Kalman. Então, no filtro de Kalman, a gente tem que ter modelos lineares para poder aplicar aquelas equações. E aí, o que o EKF faz é um procedimento bem comum assim, em engenharia, né, que é a gente trabalhar com linearização. Então, o EKF ele é baseado em linearização. A ideia é que a gente vai linearizar aquele nosso modelo, e aí, tendo um modelo linear, a gente consegue aplicar as equações do filtro de Kalman, porque elas funcionam para um modelo linear. Então, a ideia é o seguinte. A gente vai fazer uma linearização, uma função vetorial. Primeiro eu vou escrever de uma forma genérica e depois particularizar para aquele tipo de modelo que a gente estava mostrando até agora. Então, se a gente tem uma função vetorial genérica, f, por exemplo, de Rn em Rm, a gente pode linearizar utilizando um Taylor de primeira ordem. Então, a gente diz que f de x é aproximadamente igual a um f de x0. Então, nesse caso, a gente está linearizando em torno do ponto x0, mais d-ROM f, d-ROM x, avaliado em x igual a x0, vezes x menos x0. Então, esse aqui é algo que vocês aprenderam bastante em cálculo 2. É um Taylor de primeira ordem para quando você tem um campo vetorial. Nesse caso, perceba que esse d-ROM-f e d-ROM-x não é um número apenas, tá? Nesse caso, como a gente tem uma função vetorial, que é algo que leva de Rn até Rm, a gente tem que ter uma matriz associada a isso. Então, isso é uma coisa também que a gente aprende nos cursos de cálculo. Como f de x é dado por f1 de x1, x2 até um certo xn. f2, x1 até xn, até um certo fm, x1 até xn, aquele d-ROM-f, d-ROM-x, na verdade é dado por uma matriz que tem o seguinte formato, que vai ser um d-ROM-f1, d-ROM-x1, d-ROM-f1, d-ROM-x2, reticências, d-ROM-f1, d-ROM-xn, d-ROM-f2, d-ROM-x1, d-ROM-f2, d-ROM-x2, reticências, até d-ROM-f2, d-ROM-xn, reticência para cá, reticência aqui em diagonal, reticência diagonal. Essa última linha vai ser associada ao fm, né, que é a última função do meu campo vetorial. Na verdade, o último campo escalar, né, como a gente chama. d-ROM-fm, d-ROM-x1, d-ROM-fm, d-ROM-x2, até chegar d-ROM-fm, d-ROM-xn. Essa matriz a gente geralmente também representa por um J maiúsculo. E essa matriz ela tem um nome também bem conhecido. Ela chama-se matriz jacobiana. Beleza? Então, isso é uma coisa que vocês estudam lá em cálculo 2. E aí, você tendo essa matriz, você consegue escrever um Taylor de primeira ordem para fazer uma aproximação para o nosso campo vetorial f de x. Então, no nosso modelo, a gente não tem uma dependência apenas de x, a gente tem uma dependência de x, u e w, isso para o modelo de movimento, né? Para o modelo de observação depois a gente fala sobre ele. E aí, nesse modelo de movimento, o x, lembrando que é o nosso estado, o u é o nosso comando e o w é o nosso ruído. É o ruído que está entrando aqui nesse modelo de movimento. E aí o que a gente pode fazer, apesar da gente ter 3 vetores aqui, a gente pode juntar tudo como se fosse um vetor só, né? Como se a gente concatenasse todo mundo, e chamar esse vetorzão aqui de g. Então, dado esse vetor g, a gente aplica as mesmas equações que a gente já conhece lá de Taylor de primeira ordem. Isso aqui vai dar um f g0 mais d-ROM-f
G, avaliado em G igual a G0, vezes G menos G0. Beleza? E aí, agora a gente pode quebrar isso aqui, é o que a gente geralmente faz, né? Se a gente pegar essa matriz aqui dentro, a gente consegue quebrar essa matriz jacobiana gigante de D1F e D1G em 3 matrizes jacobianas, uma associada ao meu estado X, outra associada ao meu comando U e outra associada ao meu ruído W. E além disso, o G menos G0 a gente também consegue quebrar em 3 vetores. E aí, fazendo essa quebra, a gente consegue escrever isso da seguinte forma, que é a forma que a gente usualmente escreve. A gente pode trocar o nosso G0 por X0, U0, W0, mais. Então, pegando a primeira parte da jacobiana, a gente teria D1F, D1X, avaliado em... em vez de escrever X igual a X0, eu vou escrever simplesmente G igual a G0, né? Só para poder salvar minha vida aqui, porque senão eu teria que escrever X igual a X0, igual a U0 e W igual a W0, vezes X menos X0, mais D1F, D1U, avaliado também em G igual a G0, vezes U menos U0, mais D1F, D1W, avaliado em G igual a G0, vezes W menos W0. Opa, ficou meio feio. W menos W0. Beleza? E aí o que a gente pode aprender disso aqui é que aqui a gente vai ter uma matriz que ela basicamente ela depende do meu estado, né? Um jacobiano em relação ao meu estado multiplicado pelo meu estado. Na verdade, um delta estado, né? Então esse delta estado a gente pode chamar ele de delta x. Esse delta comando a gente pode chamar ele de delta U. E esse delta ruído a gente pode chamar ele de delta W. Beleza? E a ideia vai ser fazer essa linearização em cima de uma coisa que a gente sabe bem, né? Então, em geral, o EKF ele vai trabalhar linearizando em torno da minha estimativa. Tranquilo? Para a gente ter o mínimo de erro possível quando a gente aplica essa linearização. A gente espera que a posição que a gente vai estar em T seja muito próxima da posição que a gente estava em T-1. Então, utilizando a estimativa de T-1 para poder fazer essa transição é uma coisa que parece que a gente vai errar pouco, né? E aí percebam que isso aqui são matrizes, né? São as tais das matrizes jacobianas. E aí essas matrizes, a gente pode chamar elas simplesmente de AT, BT, seguindo exatamente o modelo do filtro de Kalman. Então dá para ver que é uma coisa linear no estado, na verdade no delta estado e no delta comando. E, além disso, a gente tem essa última matriz aqui, que é uma coisa que não aparecia nesse modelinho de filtro de Kalman simples que a gente colocou. Mas esse cara a gente vai chamar de um W de T. Existem formulações do filtro de Kalman em que essa matriz W de T aparece, tá? Quando a gente tem, eu até comentei na aula passada isso, quando a gente tem um ruído que a gente chama de ruído de comando, essa matriz W de T ela acaba aparecendo. Só que aí, geralmente, quando é ruído de comando, que é o que acontece bastante em robótica, o W de T ele acaba sendo exatamente igual ao B de T, né? Porque tanto o ruído quanto o comando em si, eles entram sendo multiplicados por essa matriz B de T. Beleza? Tranquilo. Então, isso aqui foi para o meu modelo de movimento, agora eu tenho que fazer para o meu modelo de observação. Uma outra coisa também que é importante falar, interessante falar, é que no EKF, né, como ele é um filtro de Kalman, e a gente trabalha com ruído de gaussiano de média zero e uma certa matriz de covariância conhecida, esse meu W0 ele vale zero, tá? Então o delta W que tem aqui ele é basicamente igual ao próprio W. Então esse meu W0 vale zero porque eu estou fazendo em torno de uma coisa de média zero. A gente geralmente lineariza em torno de um ruído de média zero. Beleza? Que é a média do ruído que eu estou aplicando. Então isso aqui para o meu modelo de movimento. Agora para o meu modelo de observação é bem semelhante. Então para o meu modelo de observação agora eu vou ter uma outra função, na verdade outro campo vetorial, né? Que é um HXV. E esse cara também vai ter que linearizar utilizando Taylor. Então isso aqui vai dar um H, isso aqui eu também posso... Eu não vou chamar de nada aqui, porque vocês já entenderam a ideia, né? Então eu vou escrever direto que isso aqui é um H, X0, V0, mais
dρH, dρx, avaliado em x0 igual a x igual a x0 e v igual a v0, x menos x0, mais dρH, dρv, avaliado em x igual a x0 e v igual a v0. v menos v0. Beleza? E aí, novamente, como a gente tinha feito antes, essa minha matriz aqui que multiplica o que seria o meu ΔX, eu vou chamar ela de CT, seguindo a notação lá do efeito de Kalman linear. E esse cara aqui que multiplica o ruído, que é o que eu estou chamando de ΔV, lembrando que o V0 ele também vai ser zero, né? Porque o ruído de observação também ele tem média zero. Esse cara aqui eu vou chamar de Vzão T, beleza? Novamente, esse cara não aparece no jeito que a gente geralmente faz efeito de Kalman, a gente diz que é puramente aditivo, mas ele pode aparecer, tá? Isso não tem problema, essa matriz aqui aparecer. No EKF ele aparece porque esse ruído ele pode realmente entrar de uma forma muito não linear, afetando a minha função de observação.